Saúde a todos com a boa tarde, salvação, que Deus abençoe. Estamos aí mais uma live, mais uma porçãozinha da palavra de Deus, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, dá-nos vitória, repreende todo o mal e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje nós vamos falar de um texto do Antigo Testamento, que para nós, nos dias de hoje, ele é mais novo do que o Novo. Então muita gente às vezes despreza o Velho Testamento, às vezes aniquila o Velho Testamento, e Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Então tem alguns versículos na lei que se cumpriu na vida de Jesus durante a sua trajetória aqui na terra. Então, hoje eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 8, o versículo 34 em diante, até o fim. Então, lembrando, é o Velho Testamento, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e nesse capítulo 8, presta bem atenção no que eu vou dizer. Neste capítulo 8, o nosso Senhor Jesus, ele está na primeira pessoa do texto. Quando você lê o Provérbios capítulo 8, Salomão escreveu, mas quem falou foi Jesus. Jesus está ditando aqui todo o capítulo 8 de Provérbios, e Salomão escreveu. Amém? Através do Espírito Santo, Deus passou todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus a Salomão e ele escreveu. Então, por isso que Provérbios de Salomão é inspirado por Deus. Porque se você ler o capítulo 8, Jesus vai estar na primeira pessoa do texto, nos ensinando a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler. Diz assim, versículo 34 em diante. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Olha o 35. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. O que é isso, irmãos? Graça, favor imerecido. Você não merece, nós não merecemos. Mas o que encontrar ele vai alcançar o quê? A vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem encontrar Jesus encontrou a vida. E alcançará o favor do Senhor, que é graça. Significa graça, favor imerecível. Olha o versículo de número 36. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha para você ver que lindo Jesus falando aqui. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Quer dizer que o pecado, ele em si, ele não afeta a Deus, porque Deus é santo, Jesus é santo. Mas o pecado em si, ele faz mal a você mesmo, a nós mesmos. Então, quando nós pecamos, nós estamos fazendo mal à nossa própria alma, a nós mesmos. Porque a Bíblia vai nos falar em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito, de graça, pela graça. Então nós vamos ver aqui que ele vai falar que todos
Ele não está fazendo separação de ninguém. De ninguém. É que ele está incluindo todos, o mundo inteiro. Todos que me odeiam amam a morte. Todos que odeiam a Deus e ao seu Filho Jesus amam a morte. Por quê? Porque Deus é vida. Deus é eternidade. Deus é maravilhoso. Enviou Jesus para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou seu Filho para nos salvar. Nos salvar de quê? E é engraçado falar, mas nos salvar de nós mesmos. Por que nós mesmos? Porque o pecado está dentro de nós. Mas como que eu sei que eu estou pecando ou não? A Bíblia vai falar que nós temos uma consciência. E a consciência, ela pesa quando você peca, quando você erra contra Deus. Agora, quando você faz um erro comum, um erro simples, a sua consciência nem pesa, mas você pensa, eu errei, eu fiz isso de errado. E vamos supor um erro simples, eu estou batendo um martelo e bato o martelo no dedo, eu errei, eu vou sentir dor. Eu errei o prego, bati no dedo. Pecado normal, simples, que não é para a morte. Um erro simples. Agora, quando eu peco contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus, a minha consciência ela pesa. Porque Deus ele vai cobrar de mim aquilo que eu fiz. Então a primeira voz de Deus dentro do ser humano para fazer as coisas certas é a consciência. Se você dá ouvidos à sua consciência, você vai estar consertando com Deus e ouvindo a voz de Deus. Que é a primeira voz em que Deus fala que você errou, você pecou. É a sua consciência ficar pesada. A gente faz coisas erradas e a nossa consciência pesa. Deus pesa na nossa consciência. Eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Deus se entristece conosco. Amém? Então a primeira voz de Deus na sua vida é a consciência. Dê ouvido à sua consciência. Ouve o que Deus tem falando ao seu coração. Porque muitos por aí já têm, como diz a Bíblia, cauterizada a consciência para não dar mais ouvido à voz de Deus. Amém? Então a Bíblia é bem clara. Mas o que pecar contra mim, ama a morte. O que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Faça um bem a si mesmo. Procure se amar. Ame a si mesmo. Como assim? Procure fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que desagrada a Deus. Foge daquilo que entristece o Espírito Santo e vai fazer aquilo que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. Ah, mas eu não sei o que agrada a Deus. Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia nós vamos ver todos os homens que andaram com Deus. Nós vamos ver tudo aquilo que os homens fizeram que agradaram a Deus e que desagradaram ao Senhor. Então, se você quer agradar o teu Criador, agradar Jesus, fazer as coisas certas, leia a Bíblia e tire bons exemplos. Tire coisas boas para a sua vida. Como tire coisas boas? Vemos aí erros, o erro de Davi. Davi errou, Moisés errou, Sansão errou. Outros homens de Deus erraram. Não faça o que eles fizeram. Procure tentar fazer certo. Apesar de nós sermos pecadores, mas procure alcançar o máximo de acerto possível diante de Deus, para que Deus possa te aprovar, para que Deus possa te abençoar e para que Deus possa te chamar de filho. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde e que você entenda, o pecado ele vai fazer mal à sua própria alma. Amém? Todos que pecam, todos que amam o pecado, odeiam a vida que é o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e tenha uma ótima tarde.